Olá pessoal, estamos de volta com o podcast Vá com Calma, da Lamparina. A gente vem fazendo várias entrevistas com educadores que cada um a seu modo vem tentando e vem construindo práticas humanizadoras, né, das suas respectivas escolas, né, dos seus espaços de trabalho. E hoje a gente traz o professor José Pacheco, né, da Escola da Ponte, que é uma das nossas grandes referências e que realizou, né, e vem realizando um trabalho de transformação das escolas em comunidades de aprendizagem há mais de 40 anos, que faz um trabalho assim sem precedências, né, na história da educação em relação a até que ponto ele conseguiu avançar nesses projetos que ele coordenou, né? Que teve a Escola da Ponte, o Projeto Âncora, a Escola Aberta de São Paulo e tantos outros aí pelo Brasil que conseguiram, né, sair do paradigma instrucionista, né, do século XIX para alcançar o paradigma da aprendizagem, até mesmo o paradigma da comunicação, quando a relação, né, entre as pessoas assume o primeiro plano no processo de aprendizagem. Então eu deixo vocês com a nossa entrevista com o professor José Pacheco. Eu estava na engenharia e resolvi ser professor. Eu sabia muito de engenharia, mas não sabia ser professor. Eu sabia dar aula e fui dar aula. E dava muito bem. Planejava bem, reunia muitos materiais, fazia um bom planejamento, mas ao fim de 2 ou 3 anos eu comecei a ficar inquieto. Porque se eu dava aula tão bem dada, porque é que havia alunos que não aprendiam? Fui estudar teorias de insucesso, descobri que havia uma teoria chamada Teoria dos Dopes, de um senhor chamado Isaac, norte-americano, que dizia que o aluno não aprendia por culpa própria, era deficiente. Depois fui estudar teorias de natureza sociocultural ou económica, que explicavam que as crianças não aprendem porque a mãe é analfabeta, porque não tem livros em casa, porque vem da favela. Bom, mas tinham-me ocultado um terceiro domínio de teorias, que eram as teorias de origem socio-institucional, ou seja, que é o próprio modelo educacional que provoca insucesso. Eu vim a saber isso quando comecei a ler Freinet, Montessori, Claparède, John Dewey, Kilpatrick, toda aquela gente. E então estava numa crise moral terrível. Se eu não conseguia ensinar todos, só tinha 2 caminhos. Ou aprendia como ensinar todos, ou ia embora da profissão. Não há meio termo. Consegui que a minha sala de aula ficasse enfeitada de projetos. Eram os ficheiros autocorretivos do Freinet, eram os materiais Montessori, eram os cantinhos de Crowley, era a euritmia de Rudolf Steiner, era tudo. Eram as taxonomias de Bloom, Einstein, Krekel, personalismo de Monnier, individualização de Lacan, pedagogia por objetivos, tinha tudo instalado, tudo na minha sala. A minha sala de aula era uma árvore de Natal. Tinha muitos projetos pendurados, muitos. Até que a Escola da Ponte surge. E a diretora me pergunta se eu posso ficar com uma turma de lixo. Chamavam lixo a seres humanos com 15 anos de idade, que tinham reprovado 6 vezes na primeira série. Eles sabiam matemática, história, geografia, mas não sabiam ler. E como não sabiam ler, não liam os problemas, não faziam os problemas. Reprovavam. Eu fui
para essa turma. Perguntei aos jovens porque é que eles não sabiam ler. Eles responderam: nós já reprovamos 6 vezes e não saímos da primeira série, porque a gente é burra. Eles falaram assim. Mas porquê? Porque os professores ensinam bem, nós é que não aprendemos. Eles tinham interiorizado que a responsabilidade era deles. Aí eu perguntei: como é que os professores ensinaram? Eles: todos da mesma maneira. Todos os anos é a mesma coisa. O que é? Ensinam o A e o U, a gente faz carreirinhas de A, as carreirinhas de S. Depois ensinam o papo e pipopo, e o tatati, tatu, e mandam juntar, a gente junta. Pato, peto, pito, poto, pipi, do popo. Eu olhei para eles, eu senti qualquer coisa em mim que eu não sei explicar. Porque era assim que eu ensinava. Um método fónico. Foi assim que me ensinaram. Era assim que eu ensinava. O modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina. E aí pôs-se-me um problema que já não era de natureza moral. Era de natureza ética. Se eu continuasse a ensiná-los daquela maneira, eles iriam aprender a ler? Não. Já tinham tentado 6 vezes o método fónico e eles não tinham aprendido. Então, se eu continuasse a ensiná-los daquela maneira, eu não seria um professor, seria um crápula. Então eu tinha 2 caminhos. Ou aprendia de maneira a que eles aprendessem a ler, ou ia embora da profissão. Foi quando eu conheci 2 professoras e com elas fiz uma equipe. Eu encarreguei-me da alfabetização linguística, a Luísa da alfabetização lógico-matemática e a Maria José da alfabetização socioemocional. Em 3 meses eu aprendi mais 24 abordagens metodológicas. Método global de palavras, método global de frases, método global de contos, método nacional de leitura. A Chantal Demaille, Mesanov, Jean Querry. Aprendi, todos foram mimos, todos foram sintéticos. O tijolô do Paulo Freire, do Jalé, o junta de palavras, método das palavras geradoras, silábicos, por aí vai. Aprendi mais 24. Depois fui fazer levantamento de repertório linguístico, quando percebi que as crianças já sabiam ler aos 4 anos. Sabiam ler Big Brother, McDonald's, Coca-Cola, até em japonês, Toyota. Sabiam ler e quando entravam na escola, tinham uma professora que ensinava todos da mesma maneira, quando cada um aprende a seu modo. Que ensinava todos ao mesmo tempo, quando cada um tem o seu ritmo. E então ficavam analfabetas. Então, durante 3 meses eu fui aprender como se faz o cálculo da lateralidade predominante. Fui estudar 12 cadeiras de psicologia da aprendizagem, psicologia da cognição, por exemplo, para saber como é que se hierarquiza conceitos, psicologia social, psicologia da memória, etc. E voltei. E em 3 meses eles aprenderam a ler e fizeram o fundamental de todo num ano só. Isso foi uma grande lição para mim, porque nesse processo nós fizemos pela primeira vez, de que há memória, na história da educação, a transição entre o paradigma da instrução e o paradigma da aprendizagem. Deixou de haver professor sozinho na sala de aula para haver uma equipe. Deixou de haver um professor para haver um tutor. Deixou de haver uma turma para haver sujeitos de aprendizagem. E a primeira avaliação, que foi uma prova nacional, nós fomos os melhores nas provas nacionais. Aí começaram as outras escolas a jogar na ponte tudo aquilo que não queriam. Espina bífida, autismo, paralisia cerebral, surdez, tudo ia para a nossa escola. Aluno que mata a professão noutra escola ia para a nossa escola. Não tinham ainda inventado os THDs, nem havia Ritalina, portanto, tudo que não aprendia ia para a nossa escola. Então, nós resolvemos quebrar paredes, juntámos tudo num grande galpão e trabalhámos metodologia de trabalho de projeto, introduzimos o currículo de tripla dimensão, que são coisas que não estão nos livros, não estão nos livros. Fizemos avaliação formativa contínua e sistemática com portfólio, que agora são portfólios digitais. Fizemos tudo aquilo que era a transição para
aquilo que a escola nova propõe. O centro no aluno, protagonismo, empreendedorismo, tudo isso sujeito à aprendizagem. Foi a primeira vez na história que uma escola de fundamental fez isso. E quando vim para o Brasil, eu levava 30 anos de escola da ponte. Eu estava convencido que o centro era o aluno. Mas ainda hoje, 99% das escolas têm o professor como centro. Mesmo as montessorianas têm sala de aula e professor. Ok? As escolas Waldorf têm sala de aula e professor. Portanto, o centro continua a ser o professor. Na ponte não. Na ponte são eles. Na ponte, no projeto Âncora, na escola aberta e em outros lugares. Então qual é a diferença? O que foi que mudou? Eu deixei de preparar projetos para os alunos e passei a construir projetos com os sujeitos de aprendizagem. Com. A partir de necessidades, eixos, são os problemas dele. Eu deixei de fazer planejamento de aula, que é planejar a vida do outro, e ensinar o outro a planejar a sua vida. Deixei de planejar, de controlar, e passei a ensinar o outro a planejar a sua vida, a fazer um projeto de vida, a saber gerir tempo, espaço, recursos, relação, saber respeitar o outro, escutar o outro, saber argumentar, saber tudo. Então, ao invés de dar aula, construía com eles roteiros de estudo. Ensinei-os a fazer pesquisa, que não é entrar na internet. Entrar na internet é perder-se no meio daquela quantidade imensa de informação. Pesquisar, nós ensinávamos a selecionar a informação pertinente, analisá-la, criticá-la. Depois, comparar com outras informações. Depois, sintetizar informações. Depois, avaliá-las. Depois, comunicar aquilo que aprendeu. É a avaliação. Então, muitas mudanças aconteceram até que eu cheguei ao Brasil. Saí da ponte e imediatamente eu entendi que eu era um etnocêntrico europeu, vaidoso. Tinha a mania que tinha feito a melhor escola do mundo. Fui para as comunidades dos povos originários. Tive meio ano com o Xavante, 2 meses e meio, creio eu, com os Tupinambá e 1 mês e pouco com os Pataxós. Depois fui para as favelas e lá encontrei os 3 valores da Escola da Ponte: solidariedade, autonomia, responsabilidade social. Depois fui visitar quilombos, Quilombo do Campinho, em Paraty, fui para os Calungas, lá perto de Cavalcante, e eu percebi que aqueles negros que vieram da África escravizados, eles conservam o velho princípio de que é preciso uma tribo inteira para educar uma criança, comunidade. Depois, entendi que o Brasil tem um caldo cultural invejável. Portugueses, italianos, alemães, franceses, espanhóis, japoneses, tem tanta gente. É uma variedade tão grande que leva a que haja uma criatividade latente no povo brasileiro. Aí eu construí uma ideia de uma nova construção social. Uma nova construção social. Não é um paliativo do velho modelo. Nem é o paradigma da aprendizagem. É tudo. Aproveitar o que de bom tem o paradigma da extensão, o papel da memória, por exemplo, é importante. Na aula. A aula vai haver sempre. A aula vai haver sempre. Quando o discípulo está pronto, o mestre surge. Mas não em sala de aula. Sala de aula é uma invenção da proximidade, certo? Então não faz sentido nenhum. 50 minutos, isso é uma invenção da primeira revolução industrial. Né? Isso já foi há quase 200 anos. Pois bem, o que aconteceu? Juntamos também o paradigma da comunicação. E os alunos aprendem, todos. Toda. A lei cumpre-se. A lei diz que a educação é um direito de todos. E todos aprendem tudo. Mas aprendem a partir da tripla dimensão curricular, eu vou ter de explicar muita coisa que não valerá a pena. Ou seja, o centro não é o aluno. Num tempo em que ainda o centro é o professor, eu sei que o centro não é o aluno. Por isso é que às vezes me rio um bocado quando vejo falar de empreendedorismo, autonomia do aluno, protagonismo. Não tem nada. O centro não existe. O que existe é a relação. E nessa relação existe um vínculo
vínculo racional, afetivo, emocional, estético, ético, espiritual até. E é através do vínculo, da relação significativa com o objeto de estudo, da relação afetiva e emocional com o professor, que é indispensável, que a aprendizagem acontece. Se algum de vós teve algum professor de quem não gostou, com quem não criou um vínculo afetivo, nada aprendeu. Eu estou aprendendo. Mas eu sou fágica. Eu não aprendo quanto vídeo, eu aprendo outro. O professor não ensina o que diz, transmite aquilo que é. Então, há uma nova definição de escola. Escolas não são prédios. Escolas são pessoas. Essas pessoas têm valores que controlam as suas vidas. Implícito ou explicitamente, nós agimos em função de valores. Quando esses valores são transformados coerentemente com a visão do mundo que nós temos, numa carta de princípios, surgem projetos humanos. Eles são coletivos. Ninguém pode estar sozinho. Essa ideia de que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro é mentira. A minha liberdade começa onde começa a liberdade do outro. É este o grande princípio montessoriano, por exemplo. E se fosse assim, não haveria ataques às escolas. Não haveria guerra na Ucrânia. Compreendem? A Maria Montessori dizia que a competitividade desenfreada provocada pelo modelo escolar é a origem remota de todas as guerras. Então, ela escreveu isto em 1907, quando criou a Escola de Bambini. Mas aquilo que eu hoje faço é mostrar aos brasileiros que não precisam de ir procurar lá fora, muito menos na Escola da Ponta, aquilo que tem cá dentro. O Brasil tem a maior pleia de autores de educação do mundo. Começa lá por Lourenço Filho, passa por Anísio da Silveira, Eurípides Barçanufo, Santos de Chay, Fernando Azevedo, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Agostinho da Silva, Lauro de Oliveira Lima, Maria Nilde Mascalani, Amanda Alberto, Cecília Meirelles, tanta gente aí. Milton Santos, Florestan Fernandes, é uma pleia invejável. Mas o brasileiro tem baixa autoestima e tem a síndrome do vira-lata. Vai lá fora procurar o que tem cá dentro. Vai à Finlândia sem saber que tem cá dentro muito melhor que a Finlândia. Em 2014 convidaram-me para apresentar um projeto na Índia, no maior congresso internacional daquele ano. Quem estava lá? Finlândia, Singapura, primeiro lugar do PISA, Indonésia, Estados Unidos, Reino Unido, Japão e acho que era Israel. Qual foi o melhor projeto que lá apareceu? O projeto Âncora, brasileiro. Ficou tudo de boca aberta. Como é que é? Eu passei um vídeo de 10 minutos com legendas em inglês. Foi uma surpresa para aquela gente. Nos 10 melhores projetos do mundo, em 2014, havia 2 projetos brasileiros. Dois. Era o único país que tinha 2 projetos. Então, onde eu quero chegar? Se o Brasil, e os professores brasileiros em particular, eu acredito neles, compreenderem que, do modo que trabalham, não ensinam todos, e que isso é, por vezes, até falsidade ideológica, porque aquilo que está no PPP da escola não é feito na prática. Muitas vezes nem conhecem o PPP. Então, se os professores perceberem e percebem que no modelo bancário, como diria o Paulo Freire, nem todos aprendem, tem que tomar uma decisão ética de mudança, de inovação, de reelaboração da sua cultura profissional e pessoal. Porque o maior obstáculo à mudança sou eu. O maior obstáculo à mudança é cada um de nós. Porque está formatado para dar aula, para ter turma, para estar 50 minutos numa aula, para aplicar uma prova que não prova nada, para subdividir em Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, ensino superior, ensino inferior, se há superior também é inferior, não é? Enfim, essa decisão ética é fundamental. E foi essa decisão ética que por 2 vezes este vosso amigo tomou. E agora que estão na terceira crise,
Eu vou ter que fazer opções, mas não quero falar disso agora, porque não está nos livros, portanto, é o campo da inovação, e eu gosto de testar aquilo que eu tenho como teoria. Se não servir, jogo fora. Então, eu escrevi um livro, que é Inovar é assumir um compromisso ético com a educação. Ocupa a capa toda. Este livro está a ser alvo de muito debate, porque mostra a possibilidade, a necessidade e a urgência de uma nova construção social. Não é um paliativo de uma aula invertida, de ensino livre, não é nada disso. Metodologias ativas e tal. Não é social. Que parte da premissa é que escolas são pessoas. A partir daí, tudo muda. As pessoas organizam-se num território que é psicológico, físico, até internético, não é? Organizam-se no território e o resto está na teoria, que eu não vou agora falar, dos círculos de aprendizagem. Eu tenho medo que qualquer dia comecem a falar de círculos de aprendizagem, porque quando eu falo uma coisa, passado uns meses já aparece uma empresa a dizer que faz isto e aquilo e tal, que utilizam a expressão para vender produtos, não é? Eu acho isso piada. Então, eu perdoo, não tem problema. Então, círculos de aprendizagem, protótipos de comunidade e redes de comunidade de aprendizagem é o que eu gosto de fazer. Finalmente, um dia estava no festival no Palácio com a revista Linda e uma senhora perguntou, mas o senhor não está aposentado? Eu disse, eu estou. E porquê é que anda por aí? Eu tenho que ser, eu sou aposentado, mas não estou inútil, não é? Eu tenho que ajudar. Pois, mas está a fazer algum projeto? Eu estou. Qual é? É um projeto para fazer comunidade de aprendizagem. E ela disse, e depois, quando o senhor fizer isso, já estiver pronto, eu digo, faço outro projeto. E ela, para quê? Para acabar com as comunidades de aprendizagem, que deve haver outra coisa melhor depois disso. Lá sempre, todo mundo é composto de mudança, não é? Tudo cambia. Cambia o superficial e cambia também o profundo, cambia o modo de pensar, cambia tudo neste mundo, não é? Violeta Parra. Então, temos aqui uma realidade, é que para haver inovação, ela tem que ser útil, ou seja, que todos aprendem com inovação, tem que ser replicável, porque uma coisa isolada, um projeto isolado não vale a pena. Ao ser replicável, tem que ser instituinte, ou seja, está sempre a transformar-se para acaba de ser inovação. Tem que ser sustentável na lei e na ciência e tem que ser inédita. Por exemplo, quando eu vi aula invertida não é novo. O Sérgio Stanfreira fazia isso em 1921, com os ficheiros autocorretivos. Mas lá na aldeia não havia nem computadores, nem energia elétrica. Não é? A diferença é essa. Então, professor, eu me chamo Danilo, vou apresentar rapidamente para que também a gente dê a oportunidade para escutar o senhor mais, né? Atualmente eu sou professor de História aqui na Rede Municipal de Monteiro, e tenho uma formação superior na licenciatura em Educação do Campo. Não sei se o senhor já ouviu falar, que é uma licenciatura que que foge um pouco dessa ideia de ciência moderna, de construção de um currículo a partir de área de conhecimento, né? E só para contextualizar, eu fiquei sabendo das suas ideias, do seu pensamento através de Diego, na época que eu estava concluindo a pós-graduação, na época da pandemia. E o senhor comentava em uma das entrevistas que eu assisti, que aula não ensinava, né? Eu confesso que eu fiquei uma semana entrando em parafuso assim, o que é que esse professor está falando, o que é que esse professor está dizendo que aula não ensina, né? Eu aprendi assim, todo mundo aprendeu, né? Mas como a gente é tão arraigado nesse sistema convencional de ensino, né, que qualquer coisa que se fala que não aprende dessa forma, que a gente já tenta se armar com todas as forças e de alguma forma tentar combater essa ideia. Mas aí a gente e assim, uma questão que eu sempre conversava com o Diego porque a gente passou por uma graduação, por uma pós-graduação, e a gente nunca ouviu falar de pessoas como você, né, que talvez ideias tão, assim, inovadoras no sentido educacional, a gente provavelmente, desde a minha formação acadêmica, eu nunca tinha visto nada, né, essa inversão de trazer
para o centro de aprendizagem, o aluno, né, a criança, o jovem, a pessoa que estiver ali, né? Para mim, isso foi uma das coisas mais inovadoras, né? Mas antes da gente iniciar, eu estava conversando com o Diego, que a gente precisa de uma equipe, né? De uma equipe que tenha em mente um projeto de escola, que esse projeto de escola tem relação direta com um projeto de sociedade, né? Mas, enfim, eu não vou me alongar mais, vou perguntar duas questões para que a gente caminhe. A primeira, já tenho ouvido o senhor falar sobre isso, né? Mas eu queria que você comentasse um pouco, né? Por que a aula expositiva no ensino, né? E o que é que você acha, se tem algum aspecto positivo do ensino convencional? Essas duas questões aí que eu gostaria que você comentasse. Bom, antes disso, eu conheço bem a educação do campo. Eu trabalhei muito na França, na década de 60 e 70, na educação em alternância, nas herdades francesas, em que os alunos passavam um tempo na escola, um tempo com as famílias. Depois, no Norte do Espírito Santo, também trabalhei muito nesse aspecto. Mas eu quando ouço falar de educação, qualquer coisa, educação do campo, educação sexual, educação financeira, educação de adultos, educação... Okay, eu pergunto, por que é que põe o adjetivo numa coisa que é uma só? Educação. Que é depois adaptada a cada circunstância. Não é? Mas como eu sou assim, da praxis, ou seja, do chão de escola, é natural que os teus professores teóricos não falem da ponte, não falem nada disso. Isso incomoda muito, incomoda mesmo. Então, não, olha, eu tenho 119 livros publicados em 10 línguas, em 12 países. Nenhum está publicado em Portugal, por exemplo, porque ninguém é profeta na sua terra. E eu não tenho mágoa nenhuma sobre isso. Apenas sei que sou incômodo para todo mundo que trabalha em universidade, exceto alguns teóricos que são meus amigos, como António Nova e outros que eu considero imenso, Pedro Dema, etc. Mas não falam porque há uma cortina de silêncio. Porque os teoricistas é só conversa, só blá blá blá, não sabem fazer aquilo que falam. Eu não vou falar mais nesse aspecto porque posso estar a usar de uma língua viperina e não quero generalizar. Quanto a não se aprender nada numa sala de aula, que é isso que eu digo, não é que uma aula não ensina. A aula ensina quando quem quer estar na aula atribui significado à aprendizagem. Ok? Então, quando me perguntam, mas como é que eu vou fazer para pessoas digitais, cobrir subjetividades, portanto, aula. Porque aquilo que as pessoas sabem fazer, a competência do professor é dar aula. E eu valorizo a competência do professor, eu valorizo quem sabe dar aula, que eu também dei. Mas, aula dialogada. O princípio da dialogia do Ramon Flecha. Aula, considerando o outro como sujeito de aprendizagem no contexto de uma comunidade. Lauro de Oliveira Lima. E por aí vai. Toda a prática tem uma teoria por trás, ou várias. As práticas de sala de aula não têm qualquer fundamento. Não tem. Senão que me digam. Algum autor que defenda a prática de sala de aula. Não há. Eu pergunto, porquê é que há sala de aula? Porquê é que são 50 minutos de aula? Porquê é que há turmas? Porquê é que há prova? Porquê é que o banheiro do aluno não é o mesmo banheiro do professor? Eu pergunto. Repara, Danilo, eu pergunto. E a resposta é nada. Então, este modelo, ele é autoritário, ele é hierárquico, ele é excludente, ele é moral e intelectualmente corrupto. O que é que nós temos que fazer? A partir daquilo que somos, em sala de aula, para fazer o que é preciso. E quando eu falo convosco, é como falasse com outros que eu encontrei pelo caminho e que são pessoas que merecem consideração. É por isso que eu acredito nos professores. Aí, a resposta seria, Danilo, vamos ver se na sala de aula se aprende. Vamos ver se na sala de aula se aprende. Eu faço sempre perguntas.
Ora, eu posso te perguntar, por exemplo, sabes fazer raiz quadrada? Acho que não, ninguém sabe. São pessoas matemáticas. Segunda pergunta. Quantas vezes na tua vida precisaste de raiz quadrada? Nunca. Nunca encontrei alguém que precisasse. Então porquê é que tu tiveste aula sobre raiz quadrada? Tu não aprendeste. Queres ver? Vamos passar para ciências. Lei de Bohr-Mariotte. Sabes? Não sabes. Vamos passar para a história. Titulares das capitanias hereditárias, todas, vamos lá. Também não sabes. Vamos para a matemática. Eu posso ir. Tudo aquilo que tu ouviste numa sala de aula, tu não aprendeste. A memória é esperta. Não faz sentido. A memória apaga. Mas, cuidado. Cuidado com as generalizações. Quando eu vou para algum lugar, ainda hoje eu estive numa universidade, eu vou trabalhar com professores. E quando eles me dizem assim, então não posso dar aula, dê aula, vamos dar aula. Porque eu não jogo fora ao menino com a água do banho. Eu vou aproveitar tudo aquilo que a instrução nos dá. O paradigma da instrução, por exemplo, a questão da memória. É fantástica, é precisa a memória desenvolvida. O aluno tem que saber a tabuada de cor, porque a máquina pode variar, por exemplo. Então eu não sou fundamentalista. Eu não tenho idade para ser fundamentalista, tenho 72 anos. E 54 anos são de escola. Portanto, eu sou rigoroso nos princípios e flexível na prática. Eu tenho que acompanhar o desenvolvimento do professor, cuidar dele, dar-lhe tudo aquilo que ele precisa para que ele se liberte da sala de aula. A partir da libertação de sala de aula, ele sabe muito bem o que fazer. Então é uma decisão ética, Daniel. Uma decisão ética de mudar a nossa prática. Porque se nós continuarmos com esta prática, vai continuar a aumentar os ataques à escola, vai continuar a aumentar a evasão, o analfabetismo, a infelicidade, o burnout, o suicídio juvenil. Quer mais? É isto que provoca este modelo. Porque ele é excludente. Danilo, eu tenho uns livrinhos sobre isso. Pede o meu contato ao Diego, eu mando. O que está nos livros, eu não falo. Sabes ler, eu não sou papagaio, portanto, escrevo, mando-te os livros e tu lês. Eu acho muito estranho quando vou a algum congresso ver colegas meus palestrantes a passar PowerPoint de coisas que estão nos livros que eu posso ler em casa, não preciso ir ao congresso. E depois, ainda por cima, leem aquilo que lá está, como se eu fosse analfabeto e não soubesse ler. Eu sei ler, não preciso ler. Então, fico muito, muito, muito confuso com aquelas coisas assim. Não entendo, não consigo entender. Não consigo. Mas deve haver algum fundamento, lógico. Tem uma língua. Fala. Eu estou agora envolvido num projeto. Se vós quiseres vê-lo, lá para o final do ano já há condições, podeis passar lá uma semaninha, numa imersão com crianças, jovens, adultos e tal, que é são um círculo de aprendizagem de vizinhança. E isto não está nos livros. Mas vou começar a falar deles nas minhas cartinhas, não sei se lêem as minhas cartas. Quem quiser ler as minhas cartas, eu vou deixar um contacto. É jpacheco.1951. Hoje escrevi a carta 1184. 1184. Apareceu agora uma editora que quer publicar 22 livros, porque cada livro vai ter 20 cartas, são 1180 e tal cartas, vai dar para aí 25 livros. Eu disse, tá bom, escrevam para aí, façam o que quiser. Eu não tenho direitos de autor, portanto, ou melhor, tenho, mas não despacho dinheiro, eu não tenho nada. Hoje a pessoa perguntou-me, professor, você fez um prefácio para o meu livro, diga lá, qual é o seu endereço? Assim, eu não tenho. Como não tenho? Não tenho. Mas a sua casa? Eu não tenho casa, não tenho nada. Eu tenho um computador, um iPhone e a minha roupa. Não é nada. É o passaporte. É uma paz, digo-vos, uma felicidade não ter nada. Olhai os livros do campo. Salomão, que foi poderoso, nunca conseguiu vestir-se como um deles. Está na Bíblia. A gente, quando tem dinheiro, tem medo de o perder. Se tem uma casa, tem medo que a assalte. Pronto, eu nem tenho medo de perder, porque eu não tenho dinheiro. Não tenho casa, ninguém assalta. Estou feliz. Tenho muitos amigos, fico em casa de amigos, às vezes fico em hotel. Ando por aí. Se quiserem que eu vá outra vez ao interior, à Serra Talhada, essa parte toda, eu vou. Vou por aí, vou dar uma volta, falo convosco, preparo umas coisas, vou para o chão de escola com professores. É isso que me diverte. Diz lá, então. Perguntar ao senhor,
Porque assim, eu vi muitas entrevistas do senhor e tenho conversado muito com o Pedro sobre uma figura que tem inspirado muita gente aqui também, que é Krishnamurti. E aí eu queria saber do senhor como foi esse contato com ele, porque eu vejo muito as palavras dele na sua maneira, nisso que você falou agora, né? Tá, por exemplo, né? Mas, enfim, é mais uma curiosidade. Eu vou só complementar, porque a pergunta já estava mudando para isso. Porque, prazer, professor, meu nome é Pedro. Inicialmente eu tinha pensado, né, assim, fazer alguma pergunta em torno de tecnologia e tal. E aí, quando o senhor começou a conversar, aí eu, poxa, velho, faz dias que eu venho lendo Krishnamurti, por que que eu vou fazer uma pergunta de algo que o que mais está me instigando aqui é. E aí veio essa intuição, né? E aí, quando ele falou agora, eu disse, nossa, em outro momento, quando o senhor falou, tinha uma referência, né, em Krishnamurti. E aí, quando o senhor fala dessas referências que a gente tem hoje no Brasil, né? E assim, no Brasil hoje uma referência para mim em todos os aspectos é o Padre Lancelotti, né? E aí o Padre Lancelotti fala muito sobre essa questão que a gente está vivendo uma era de compaixão, né? E ele é essa pessoa, né, que representa isso tudo. E aí eu vejo no Krishnamurti muitas falas, né? Muitas ações, né, propostas que ele faz em torno dessa compaixão. E aí eu queria também escutar do senhor essa relação, né, do Krishnamurti e o que é que a gente pode compreender, né, nessa ação de compaixão para dentro da educação. Eu, na minha juventude, eu fui educado por católicos progressistas e apaixonei-me por Helder Câmara no Brasil, lógico. Toda a teologia da libertação. Andei com o meu anel de cerezeira da Amazônia, aqueles anéisinhos que metem. Mas isso passou, mas fica sempre a marca. Porque eu fiquei com um emo fundamental, Francisco de Assis. Para mim, é a minha referência maior. E depois, como eu não podia ficar ocidentalizado apenas, eu sou do tempo em que os Beatles foram para a Índia, trouxeram de lá o Ravi Shankar, trouxeram a ideia do Krishna, trouxeram tudo para o Ocidente. Eu fui muito vítima no bom sentido, dessa época, não é? Da década de 60. E imediatamente me apaixonei pela obra do Krishnamurti. Ele foi educado para ser um líder e não quer dirigir, ele quer que as pessoas sejam elas mesmas, não é? E, portanto, é uma coisa impressionante. Eu não gosto de... Os vídeos são feitos no final da vida, ele está muito senil, mas ainda, pronto, se aceita. Os livros que ele não escreveu, que foram gravações de palestra nos Estados Unidos, esses sim, porque é uma linguagem coloquial em que ele se manifesta em toda a sua extraordinária noção de vida, de existência, de ser humano. Para mim, é o casal. É Krishnamurti e Francisco de Assis. Os dois são a base da Escola da Ponte. É dos valores que lá vivemos, da solidariedade. Então, é isso. Então, é pena que as pessoas conheçam tão pouco. Mas depois também li a antroposofia da Blavatsky, da Bezan, do Buber, depois também li o Bhagavad Gita, e também li o Corão, e também li. Nós não podemos ficar por uma leitura restrita, a ver o mundo apenas numa perspectiva. Cuidado. Nós estamos num tempo de fundamentalismo feroz, de intolerância, e é preciso acabar com isso. Pacificamente, lógico. Então, quando nós juntamos Ocidente e Oriente, resulta em pleno. Resultou na ponte. Mas no Brasil eu aprendi imenso. Eu agradeço muito ao saudoso Rubem Alves, meu amigo, a oportunidade que ele me deu de vir para o Brasil, porque é aqui que está a educação do futuro, já no presente. Eu estou a trabalhar já em coisas que estão para além da Finlândia, para além da ponte. Krishnamurti está sempre aqui presente e Francisco de Assis.
Tudo tem origens, não é? Eu não inventei nada. Eu apenas, como diria o Almada Negreiros, no tempo em que eu nasci, todos os tratados que visavam salvar o mundo já estavam escritos. Só faltava salvar o mundo. Eu digo, quando eu fui para a educação, todos os tratados que visavam salvar a educação estavam escritos. Só faltava salvar a educação e continua sem ser salva, não é? Esta coisa de andar a discutir ensino médio, o que é que é ensino médio? Ninguém sabe. O que é ensino superior? Haverá algum ensino inferior? Olha, porquê é que há turma? Porquê é que há aula? Porquê é que... Eu pergunto, ninguém me explica. Porquê é que há? Agora, isto perturba aqueles que são os mantenedores, não é, das verdades eternas e das formas corretas, na sua opinião, de fazer escola. Não é? Escolas são pessoas. Perguntaram-me hoje numa palestra, pois, mas então, e os prédios das escolas? Se você fizer círculos de aprendizagem nos bairros, e depois os prédios da escola, os prédios da escola, eles têm cozinha, eles têm arte, eles têm... Olha, tanto homem sem teto, não é? Tanta família sem teto, então metamos lá, pelo menos serve para alguma coisa. E o Lancelotti é um dos meus heróis. Por isso mesmo. Vamos dar utilidade aos prédios das escolas e vamos desencaixotar os professores e os alunos nos bairros a aprender onde é preciso. E o Lancelotti já pode pôr os seus abandonados dentro dos prédios. São milhares e milhares de prédios que são utilizados para dar aula. Para quê? Se ninguém se lembra da raiz quadrada nem nada. Não é? Eu sou muito mauzinho. Enfim. Olha, meus amigos, estou muito cansado, sabe? Eu não quero acusar. Agradeço, professor. Estou mesmo. Ser velho não é fácil, sabe? É verdade. Eu ando há 45 anos viajando o mundo, não sei o que é um domingo, não sei o que é um feriado, não sei o que são férias. Eu estou em contínua mudança. E isso, aos 72, digo-vos que já não é fácil. Então, antes que eu adormeça aqui a falar convosco, eu vou descansar. Eu acordo às 3h30 da manhã, 3h30 para as 4. Escrevo a minha cartinha, às 4h30 para as 5, mando para as pessoas que as vão publicar, eles publicam depois de manhãzita. Depois faço a minha caminhada com os pássaros, comunico com as árvores, com os irmãos, comunico com elas e vou fazer aquilo que está na agenda, portanto, uma escola, ou uma universidade, vou fazer, enfim, uma entrevista, mais uma coisa. É esta a minha vida, muito chata, muito chata. E deito muito cedo. Eu, por volta das 7h30, estou a vir a obra. Eu estou aqui já a fazer um esforço muito grande, mas vós sois boas pessoas, eu teria de vos atender. Eu gostaria de dar uma boa noite, para não sair calada, dar uma boa noite e dizer o prazer de conhecê-lo, da admiração que todos nós temos, né, pela referência que é o senhor nas nossas vidas, né, de educadores, e para dormir seu soninho, tranquilo. E já nós, nós foi maravilhosa a conversa, e parabéns pela dedicação à educação. E de nos inspirarmos, assim, todos os dias, porque muitos dias amanhecemos cansados e descrentes, né, Diego? Isso. Eu também. Mas Eu também. Muitas vezes me dá vontade de desistir. Um nome bonito, Nietzsche, bonito. É indiano, coisa parecida. Bom, fiquem em paz. Eu poderei conversar convosco noutra altura, tá bom? Tranquilo, professor. Muito obrigado pelo seu tempo. Namastê. Tchau. Boa noite. Tchau.